Olá pessoal, estamos ao vivo hoje numa live muito especial, uma live que eu nunca tinha feito antes, justamente porque vocês me vêm com muitas perguntas. Lembrando que se vocês tiverem outras perguntas além das perguntas que tiverem aqui, que vocês escolheram, eu posso estar respondendo elas ao longo da live, certo? Então essa live vai ser bem interativa. Todos os tipos de dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar que a gente vai respondendo elas aqui pra vocês. Certinho? Bom, Denise, estou com o batom que a senhorita pediu. Então aqui, ó, honrando aos pedidos da Denise desse batom. Sempre que eu uso faz um furdunço. Seguinte, deixa eu começar pelo começo, né? Gente, meu nome é Mary Hesler, sou fisioterapeuta formada pela PUC, instrutora de pilates, treinamento funcional, pós-graduanda em medicina tradicional chinesa, sou bailarina de dança do ventre desde 2007, diretora do grupo Gawase, já dancei no Egito e hoje eu sou criadora aí do projeto Physiobelly Dancer, que é o que a gente vem fazer aqui todo dia, que é juntando a fisioterapia com a dança do ventre, um outro olhar, né, para a dança do ventre com os conhecimentos da fisioterapia. Gente, passando para lembrar também do e-book, que fecha logo, então se você ainda tem interesse, obrigada meu amor, Lili maravilhosa. Se você ainda tem vontade, né, de adquirir o e-book, o link está na bio do Instagram, mas últimos minutos para caso você ainda queira comprar o e-book, certo? Vamos para as perguntas, então. Vamos pegar a primeira pergunta? Deixa eu pegar porque eu tirei print, tá? A primeira pergunta que me fizeram é o seguinte: quais os benefícios... Essa pergunta foi muito boa. Quais os benefícios do 8 Maia, que é aquele movimento ondulatório, com todo o pé no chão, e o que desgruda o calcanhar? E depois, qual a diferença entre eles? Primeiro eu vou mostrar pra vocês, explicar pra vocês quais são os benefícios, depois eu vou mostrar ele aqui na prática e vocês já vão automaticamente vendo, então, a diferença. Primeiro de tudo, os benefícios, eu até anotei aqui pra gente não se perder, mas benefício do 8 Maia com o pé no chão. Primeiro, a gente tem um maior alongamento da nossa musculatura lateral de tronco. Então, quando a gente faz com o pé no chão, a gente tende a usar mais essas musculaturas na nossa lateral de tronco. Quais são essas musculaturas? Oblíquo, quadrado lombar, transverso, grande dorsal. Toda essa musculatura lateral, quando a gente faz o 8 Maia sem tirar os calcanhares do chão, a gente tem esse alongamento maior e ativação muscular também maior. Outra coisa é que a gente tem menos risco, né, de entorse de tornozelo. Por quê? Porque justamente a gente tá com todo o pé cravado no chão, nosso tornozelo ele não se mexe, então a gente tem aí menor risco para entorse de tornozelo, tá? E também a gente tem mais atividade do nosso joelho quando esse pé tá colado, cravado no chão. Por quê? Porque a gente precisa de maior movimentação do joelho para esse movimento sair. Eu sei que tem muita gente que deve estar se perguntando: meu Deus, eu não tô entendendo nada do que tu tá falando. Mas calma, porque eu tenho a minha anotação aqui. Depois eu vou lá para trás e mostro para vocês na prática, tá? Agora, sem o pé no chão. Aquele camelo que a gente aprende... O camelo não, desculpa, gente. O 8 Maia que a gente aprende lá no início, né? Sem o pé no chão. A gente tem maior amplitude de movimento, então, para as baixinhas como eu, por exemplo, o nosso movimento ele fica muito maior. A gente tem a condição de aumentar esse movimento justamente porque a gente tem a ativação e a mobilidade do nosso tornozelo. A gente tem um maior trabalho da musculatura
de panturrilha e lateral de perna. Por quê? Vou mostrar depois pra vocês. Estou passando, depois eu mostro ali. A gente também tem uma maior percepção da distribuição do peso nos nossos pés. Então, quando a gente tá em ponta de pé para fazer o nosso 8 maia, a gente consegue sentir principalmente a distribuição de peso na nossa ponta do pé. E maior trabalho da nossa musculatura de oblíquo. Então, agora eu vou parar de compartilhar, vou ali para trás e vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Certo? Deixa eu pegar meus olhos, já sabem, porque senão eu não enxergo nada. E vamos lá para as primeiras coisas. Bom, o 8 maia, para quem não sabe qual é este movimento, o 8 maia, deixa eu colocar meu cinto, meu chale, porque daí vocês conseguem ver melhor o movimento, tá? Que a pessoa aqui é muito grande, né? Então fica difícil de vocês verem alguns movimentos. Mas é o seguinte. Bom, 8 maia é este movimento aqui, ó. Quando me perguntam sobre o 8 maia sem o pé no chão, é isso aqui que a gente tá fazendo, ó. Cravado todo o meu pé no chão, e aí sim eu faço o meu 8 maia. Bom, primeiro benefício desse movimento. A gente tem maior trabalho dos joelhos. Por quê? O meu joelho, ele precisa, deixa eu mostrar de lado para vocês. Ele precisa automaticamente flexionar e estender para eu conseguir fazer essa transferência de peso. O que também acaba acontecendo, como eu falei para vocês, ele acaba sendo mais seguro porque a gente não tem, a mobilidade de tornozelo. Então, meu pé fica no chão e eu não tenho, então, essa possibilidade de gerar lesão nem entorse de tornozelo. Outra coisa que eu anotei aqui, eu tenho maior alongamento da minha musculatura lateral de tronco. Olha só, tá? Comparem comigo. Quando eu tô levando na lateral, eu acabo tendo maior amplitude uma menor amplitude de movimento comparado sem o pé no chão, mas eu tenho maior alongamento e ativação muscular das minhas musculaturas laterais de tronco. Uma coisa que eu vou falar até um pouco mais à frente, que foi uma outra pergunta que vem até nesse caso, que o que acontece? Quando a gente tem maior alongamento, aqui eu tô precisando fazer um alongamento maior das minhas musculaturas laterais para que esse movimento saia. Só que ao mesmo tempo que eu tenho um maior alongamento dessa musculatura, automaticamente eu também tenho uma ativação muscular maior. Por quê? Na anatomia, na cinesiologia, na biomecânica, quando a gente fala de oblíquo, transverso, oblíquo interno, oblíquo externo, transverso, grande dorsal, quadrado lombar, sempre que um lado estiver fazendo um alongamento, o outro está fazendo um fortalecimento. Então, eles trabalham em dualidade. O que significa isso? Que enquanto um alonga, o outro ativa. Enquanto um alonga, o outro ativa. O que isso representa? Para este movimento ele ficar bonito e homogêneo um lado com o outro, eu preciso sim ter essa ativação muscular junto com um alongamento muscular muito bom. Só que normalmente é difícil a gente conseguir chegar num nível assim, né? Por isso que o 8 maia com o pé no chão, ele é tido como um movimento, um passo da dança do ventre um pouco mais avançado do que sem o pé no chão. Justamente porque a gente precisa dessa ativação muscular junto com esse alongamento muscular. Bom, agora pegando o 8 maia sem o pé no chão. Quando a gente fala do 8 maia sem o pé no chão, eu começo com a minha ponta do pé subindo, quem me puxa é o oblíquo, levando para o lado e descendo. Então o movimento ele fica assim, ó. Se vocês começarem a comparar um movimento com o outro, este movimento ele acaba tendo maior amplitude do que com o pé no chão. Comparem com o pé no chão, sem o pé no chão.
Por que que isso acontece? Porque eu tenho a mobilização, a mobilidade, eu tenho a ativação do meu tornozelo, da articulação do meu tornozelo. Quando a gente coloca a ativação do tornozelo para realizar o movimento, a gente acaba crescendo, fazendo com que esse movimento ele aumente o seu tamanho, tá? Que a gente tem, então, outra articulação para ajudar esse movimento a se mexer. Só que é o seguinte, outro benefício que eu gosto muito, e isso eu dou, olha, várias vezes em aula, e as minhas alunas sabem disso, que o 8 Maia ele é um ótimo movimento, e a gente tem um tesouro, vamos dizer assim, na mão, para trabalhar musculatura lateral de perna. Quando eu falo musculatura lateral de perna, eu falo fibulares, panturrilha, fáscia lata, que é essa musculatura lateral, e glúteo mínimo, máximo e médio. Então, quando eu estou fazendo o meu 8 Maia para baixo, sem o meu pé no chão, a gente está trabalhando a musculatura do meu tornozelo. O que não pode acontecer? Isso, ó. Por isso que eu falei que com o pé no chão a gente tem menos risco de entorse de tornozelo. Se eu trabalho jogando o meu pé para fora, eu não tô trabalhando a ativação muscular que eu falei para vocês. A ativação muscular de toda essa cadeia lateral da minha perna. Então, se eu fizer o 8 Maia bonitinho, tá? Fazendo, ó, ativação muscular de toda essa lateral, primeiro, a gente vai sentir sim toda essa musculatura lateral e a gente vai estar não só fortalecendo a lateral, mas como eu vou estar fazendo um fortalecimento do meu tornozelo para que ele não venha a torcer. Só que é claro, isso tem que ser muito claro para ti, porque na hora que eu tô fazendo, você tem que se ligar. Não posso ir com o meu pé para fora. Foi até o lado? Volto. Foi até o lado? Volto. Lembra que eu falei ali na percepção sobre a distribuição de peso nas partes anteriores do pé quando a gente está em ponta, né? Então, quando eu tô com o meu pé todo no chão e eu vou para um lado ou eu vou para o outro, o meu peso ele tá distribuído por toda a sola do meu pé. Agora, quando eu faço meu 8 Maia com o meu pé, meu calcanhar elevado, né, sem o pé no chão, eu tenho de dentro pro meio, nunca para fora. De dentro pro meio, de dentro pro meio. E quem vai sustentar esse meu pé não cair e não torcer vai ser a minha musculatura lateral. Então, ó, eu vou pro lado e eu tenho que entender, ó, eu saí do meio eu saí da parte medial, da parte interna do meu peso pra todo o meu peso do pé. E desço, e desço, e desço, e desço. E consegui, então, colocar e explicar que essa musculatura lateral, ela precisa estar ativada e precisa ser ativada quando a gente faz esse movimento de 8 Maia. Bom, acho que deu para entender bastante a diferença entre um e outro, né? Como eu falei para vocês, quando a gente tá nessa com o 8 Maia com os pés no chão, a gente não tem muito trabalho de oblíquo. Ai, Mary, mas eu sinto. Claro que você sente, porque tem trabalho. Mas quando a gente faz o 8 Maia sem o calcanhar no chão, a gente tem muito mais ativação de oblíquo. Porque eu consigo puxar minha crista ilíaca para cima. Aqui eu sinto principalmente onde? Oblíquo e quadrado lombar. Então, faz você em casa e começa a sentir no corpo onde é que, ó, glúteo médio de um lado, oblíquo, quadrado lombar. E assim eu consigo sentir as musculaturas. Então, a diferença entre o 8 Maia com o pé no chão e o 8 Maia sem o pé no chão é principalmente essa amplitude de movimento e trabalho de tornozelo sem o pé no chão e com o pé no chão sem trabalho de tornozelo, mas com trabalho de joelho. Sem o pé no chão, então, a gente tem mais trabalho de fortalecimento muscular, certo? E com o pé no chão, mais trabalho de alongamento. Então, respondendo aí
a pergunta que fizeram de qual é os benefícios do 8 Maia, com o pé no chão e sem o pé no chão, e a diferença entre eles, certo? Segunda pergunta. Bom, a aluna com dificuldade de projetar o quadril para lateral sem ocorrer torção. Essa pergunta é muito boa. Bom, quando acontece isso, da aluna não conseguir transferir o peso para lateral e voltar, ou acabar não tendo essa dissociação estrutural, né? Por exemplo, de manter o tronco no meio e só o quadril mexer para um lado e para o outro, a gente tem duas questões aí. A primeira questão é a falta de consciência corporal, ou seja, ela não consegue fazer essa dissociação porque ela não consegue ou não sabe ou não explicaram qual é a musculatura que tem que ativar para ela fazer esse movimento. Outra coisa que pode acontecer, e que na maioria dos casos é o que acontece, é a falta de alongamento dessas musculaturas laterais, justamente para fazer essa troca de peso, juntamente com a falta de fortalecimento físico. Na dança do ventre, a gente tem uma coisa muito parecida com Pilates. Eu, como instrutora de Pilates, posso confirmar isso para vocês. No Pilates, a gente sempre trabalha fortalecimento físico com flexibilidade. A gente consegue trabalhar as duas coisas juntas. E na dança do ventre, isso ocorre toda hora, durante todo o tempo. Enquanto, não sei se, pra mim, isso foi meio que quase que uma regra, né? Uma frasezinha que eu levei pra vida. Na dança do ventre, tudo que sobe, desce. Então, se um quadril sobe, o outro desce. E isso acontece também em relação à musculatura. Se um lado tá alongando, o outro tá fortalecendo, né? A gente tá fazendo ativação muscular. Então, é impossível a gente conseguir fazer um movimento bem feito na dança do ventre só tendo ou alongamento ou só tendo força, tá? A gente precisa ter os dois juntos pra gente conseguir fazer um movimento bem feito. Então, se a sua aluna, né, não consegue fazer essa transferência de peso, a gente tem algumas dicas que a gente pode usar, certo? E eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, vamos começar com a parte de alongamento. Se o problema da sua aluna for alongamento, for falta de alongamento, a gente tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para soltar. Essa falta de alongamento pode não ser necessariamente muscular, mas ela pode ser facial, ou seja, fáscia que está colada nessa musculatura. Então, primeira coisa que a gente pode fazer é uma autoliberação miofacial. Eu sempre faço isso, já vai uma dica para vocês. Eu sempre faço isso antes de entrar no palco, porque daí ativa a minha musculatura, chama sangue para o local e eu consigo maior mobilidade dessa minha musculatura em cima da fáscia. Quer dizer, a fáscia em cima da musculatura. Porque a fáscia e a musculatura, elas têm que deslizar uma em cima da outra. O nosso corpo, ele é tomado por fáscia, tá? Só para vocês entenderem. A medula tem fáscia, o músculo tem fáscia, o osso tem fáscia, tudo tem fáscia, o crânio tem fáscia. Tudo é revestido por fáscia muscular. Bom, o que acontece? Quando essa fáscia, ela adere ao músculo, a gente tem as famosas contraturas musculares. É por isso que acabam acontecendo as contraturas. Ou tensão muscular, tá? Que são coisas diferentes. Contratura é aquelas bolinhas e as tensões é quando a gente tem uma banda tensa. Bom, para a dança do ventre, uma contratura ou uma banda tensa já vai fazer total diferença na execução do nosso movimento. Então, eu posso sim ter um alongamento lateral bom, só que a minha fáscia tá colada e não deixa esse movimento acontecer. Então, já vai uma dica para vocês belly dancers que querem ter um quadril ou um movimento mais potente antes de entrar no palco, façam isso aqui, ó. É o que eu sempre faço. Cruza uma perna na frente e com as duas mãos eu começo a descolar. Vou vir pertinho para vocês verem. Eu começo, ó,
a descolar a minha pele, o meu músculo e fáscia. É como se eu estivesse fazendo uma massagem, ó. Eu puxo pra fora, puxo pra fora. Eu posso trabalhar puxando ou com um soquinho na minha mão, fazendo uma liberação miofascial dessa musculatura. Porque estou chamando sangue pro local aqui. E aqui eu tô fazendo uma liberação miofascial, autoliberação, para essa fáscia descolar da musculatura e eu ter um movimento maior quando eu for fazer os nossos movimentos que precisam de alongamento dessas musculaturas. Então, a primeira dica é utilizar a autoliberação miofascial. De um lado ele fica mais vermelho do que o outro. Isso é normal. Ai, Mary, dói, tá? Porque justamente a gente tá chamando sangue e também pelo fato de que a gente tá descolando uma coisa ali. Então, faz de um lado, faz de outro. Dá pra fazer na parte posterior também, em forma de soquinho, tá? Isso é ótimo, ótimo pra quem vai dançar, fazer antes de entrar no palco. Em vez de ficar se desgastando, fazendo shimmy, ou fazendo batida, ou sei lá, sabe? Ficava dançando antes de entrar no palco e acabar gastando energia com próprios movimentos de dança do ventre. Não façam isso. Quer dizer, vocês façam o que vocês quiserem, né? Mas uma dica que eu dou pra vocês é que vocês vão ter muito mais proveito da musculatura de vocês se vocês chamarem sangue pro local e fizer então essa autoliberação descolando fáscia do músculo, certo? Então, primeira dica para quem tem falta de alongamento facial. Bom, outra coisa que eu já mostrei aqui várias vezes é o seguinte: cruzou a perna, mão vai lá em cima, ó, e volto. Posso fazer esse movimento indo e vindo, ou posso ficar lá. E ainda com a outra mão eu posso introduzir a minha autoliberação, certo? Aqui eu tô fazendo sim um alongamento muscular. Se eu quero aumentar este alongamento muscular, eu posso apoiar a minha mão. Ai, maravilhosa! Vocês que são, gente, pelo amor de Deus. Ó, eu posso aumentar então esse meu alongamento utilizando uma parede ou um lugar que vocês possam se escorar. E aqui eu posso trabalhar com a minha aluna. Isso aqui é usar criatividade mesmo, tá? Isso aqui eu uso muito. Eu uso muito a... Ai, tem um nome isso. Me esqueci. Mas, usar a criatividade mesmo, tá? Pra gente conseguir fazer e a pessoa entender o que ela tem que sentir e o que ela tem que fazer. Então, eu posso utilizar a parede e pedir pra minha aluna assim, ó. Leva teu quadril contra a parede, mas sem descolar os pés do chão. E volta. Leva contra a parede. E volta. Nesse movimento, automaticamente, quando o seu aluno fizer esse movimento, ele vai começar a sentir o quê? Principalmente oblíquo, que é a musculatura que ele não tá com alongamento, e quadrado lombar. E volto. Transverso também, que é mais interno, tá? Vou e volto. Vou e volto. Ficou? Entendeu? Ela não tá compensando, não tá levando, sei lá, aqui não tem nem como compensar, né? Mas posso colocar minha mão para aumentar o alongamento e volto. Aumento o alongamento e volto, sempre vendo que os meus pés estão todos no chão, tá? Aumento o alongamento e volto. Claro, fez de um lado, faz de outro. Aqui a gente está trabalhando com aumento de flexibilidade, de alongamento dessa musculatura lateral. Se o caso da sua aluna for falta de alongamento. Só que é o seguinte, voltando à mesma coisa que eu tinha falado antes para vocês, que na dança do ventre não existe alongamento muscular sem fortalecimento, o que vai acontecer? A gente não pode só ter o alongamento, porque quem vai fazer o meu quadril ir pro lado, a gente aqui não tá pegando rotação e glúteo médio nem nada disso, tá? Porque a pergunta foi justamente a falta de alongamento lateral, não conseguir levar muito o quadril pro lado,
sem rotar. Então, só falta de alongamento, tá? É impossível eu fazer o meu quadril ir pro lado se eu não tiver ativação muscular me puxando para este lado, tá? Então, é um alongamento junto com uma ativação muscular. Ó, 1 e 2. 1 e 2. O que eu posso fazer com outra coisa, tá? Outra ideia que eu posso fazer com o meu aluno, posso usar minha mão. Isso até na live de aprendizagem motora que a minha avó participou junto, a gente deu essa dica. Eu posso utilizar uma parede. Fico aqui, ó, do lado da parede e você vai pedir pro seu aluno assim, ó, só com o teu quadril você vai levar tentando encostar na parede e volta sem tirar os pés do chão, é claro. Lá em cima. E cuida porque não pode passar o peso para cima de uma perna. O peso tem que ficar no meio, só o quadril e volta. Só o quadril e volta. Só o quadril e volta. Aqui a gente está trabalhando com ela percepção corporal, que foi o primeiro caso que eu falei ali para vocês, que podia ser que acontecesse falta de percepção corporal para ela realizar esse movimento. Então, dei 3 diquinhas aí, como alongamento, ativação e percepção para realizar esse movimento, certo? Bom, foi essa pergunta. Vou sentar porque daí a gente vai ver a próxima pergunta que me fizeram. Vamos lá. Seguinte. Essa pergunta foi muito boa. Essa pergunta é muito boa. Dificuldade de dissociar quadril e tronco na andada Gawase, principalmente quando foca na torção. Para quem não sabe, dança Gawase é uma dança folclórica, né? É uma dança do povo Gawase. Lá atrás, muito antigamente, que as mulheres dançavam na rua, que era o povo Gawase, que dançavam com as suas famílias, em roda e tudo mais, e elas ganhavam dinheiro, prendiam as moedinhas na roupa e assim por diante, tá? Mas o que acontece? A dança Gawase, ela é uma dança muito solta, o corpo é muito solto e durante toda a dança, basicamente, a gente tem muito, mas muito mesmo trabalho de torção com inclinação da minha pelve, do meu quadril. Então, vou mostrar pra vocês, tá? Existem algumas andadas, alguns passos básicos do Gawase. Eu vou mostrar 2 aqui pra vocês, um sem torção e outro com torção, pra vocês só entenderem qual é o tipo de movimento, mas pros 2 casos é a mesma explicação, tá? A gente tem a andada com a torção. Ou tem a andada só sem. Tá? O nome daí vocês dão o que vocês quiserem. Tem gente que gosta de dar o nome de Hagala, tem outras pessoas que gostam de dar que é a gangorrinha, outros em L. Bom, não tô aqui pra falar sobre nome de movimento, mas a biomecânica deles, tá? Bom, quando a gente tem o nosso pêndulo, a maior ativação muscular para fazer esse movimento, primeiro eu vou colocar nesse, depois eu vou colocar na torção, tá? Maior ativação desse movimento, para fazer esse movimento, são oblíquo, justamente porque eu tenho essa elevação. Quem puxa é o meu oblíquo. Quadrado lombar, que é essa musculatura aqui, que vai me fazer também, ó, puxar o meu quadril pra cima. E glúteo médio. Então, na hora que a gente tá fazendo esse movimento, o meu glúteo médio, ele não pode soltar, porque senão meu quadril cai, tá? É diferente o quadril cair pra frente do que ele cair aqui. Então, para não compensar esse movimento e pra gente conseguir uma maior dissociação desse movimento,
a gente precisa sim saber ativar principalmente oblíquo, quadrado lombar e glúteo médio. Para isso aqui acontecer e eu ter essa dissociação do meu tronco com o meu quadril. Agora, quando a gente coloca a torção nesse movimento, quem tá assim, ó, ativamente fazendo essa torção do movimento é quadrado lombar, oblíquo e uma musculatura que eu falo muito aqui pra vocês, que é o psoas. O psoas, ele faz este movimento aqui, ó, de desencaixe, tá? Porque o meu psoas, ele prende aqui atrás, nas primeiras vértebras lombares e se insere na parte interna aqui da minha virilha. Então, é esse músculo é que vai fazer isso aqui acontecer, ó. Junto, em sinergia, ao mesmo tempo, com o oblíquo, com o quadrado lombar e o psoas puxando pra frente. Então, pra gente conseguir essa dissociação, eu preciso ativar psoas, alongar oblíquo, ativar oblíquo, alongar quadrado lombar e ativar quadrado lombar. Vocês estão vendo que ao mesmo tempo que a gente faz o alongamento, a gente faz o fortalecimento, a gente faz a ativação, tá? Por isso que eu falo que é muito parecido com a dinâmica do Pilates, tá? Então, pra fazer este movimento aqui, ó, e eu não acabar mexendo assim, ó, né? Eu tenho que saber dissociar essa parte. Como é que eu posso primeiro dissociar essa parte? Tem alguns movimentos que a gente pode fazer, tá? Tirando o pé do chão, pode se segurar, não tem problema, se o seu aluno não tiver equilíbrio. E a gente vai começar só a elevação de um quadril e volta. Um quadril e volta. Aqui eu tô trabalhando o quê, ó? Oblíquo puro e o glúteo médio para me sustentar. Oblíquo e quadrado lombar e glúteo médio do outro lado para sustentar. Agora, quando eu quero fazer uma rotação, eu também tenho essas musculaturas sendo ativadas. Só que agora a gente tá pegando transverso, todas as musculaturas que fazem a rotação de quadril. Multífido também, que é uma musculatura que fica bem perto, colada nas nossas vértebras, é uma musculatura muito interna, ela também vai ajudar esse movimento a acontecer. Então, posso trabalhar em pé fazendo isso. Outra coisa, posso trabalhar, aí eu começo a trabalhar, vou começar a trabalhar psoas lá na frente e volto neutra, lá na frente e volto neutra. Não tô fazendo, e outra, não existe essa coisa de fazer movimento pela articulação. Todos os movimentos eles são feitos através da ativação muscular, porque senão não existe dissociação. A gente precisa saber ativar a musculatura certa, assim a gente tem a dissociação entre uma parte e outra do nosso corpo. Se a gente só fizer os movimentos através da articulação, a gente acaba não tendo e nem tendo como fazer essa dissociação, tá? Então, passo do Gawase, o que mais é ativado é essa minha rotação, psoas, quadrado lombar, glúteo médio. É um movimento bem complexo, né? A gente ativa muitas musculaturas. Então, encaixe e desencaixe, justamente para trabalhar psoas, tá? Glúteo médio, eu vou trabalhar aqui junto com o oblíquo, tirando um pé do chão, sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Quadrado lombar também tá sendo trabalhado. E agora eu vou trabalhar com a minha inclinação. E volto. E volto. Quem é que vai estar fazendo esse meu movimento? A gente acha que quem tá fazendo o movimento é um movimento que cai, né? Mas não. Quem tá fazendo esse movimento é aqui, ó. O meu quadrado lombar deste lado. Esse meu quadrado lombar vai estar puxando esse meu lado e meu oblíquo e meu psoas vão estar alongando aqui, ó. E volta meio. Volta meio. Volta meio. Claro que eu tenho a flexão do meu joelho para isso poder acontecer também, né?
Então, um lado, volta, lado, volta. Vocês vão ver, façam isso em casa. Vocês vão ver que de um lado vocês estão fazendo força e do outro lado vocês têm essa ativação. Meu glúteo médio da esquerda, dessa minha pelve que tá descendo, desse lado, dessa minha crista ilíaca que tá descendo, também fica ativado, porque senão, ó, o meu joelho entra. Aqui. Sempre o meu joelho direcionado à frente, ó. Então, eu tenho que deixar o meu joelho direcionado à frente, e quem vai fazer isso vai ser justamente o meu glúteo médio, para eu não ter a compensação e não ter essa falta de dissociação. Então, trabalha, fragmenta o movimento, percebe, agora dizendo para vocês, né, vocês conseguem perceber quais as musculaturas nessa andada do Gawase que tá mais sendo ativada para isso acontecer, e dá para trabalhar por partes. Então, trabalha primeiro encaixe e desencaixe, entendeu? Trabalha oblíquo e glúteo médio e quadrado lombar, e trabalha a rotação, ó. Inclinação, desculpa. Inclino, sempre mantendo o meu joelho à frente e pensando que a minha cabeça, ela fica no mesmo lugar. O que acontece é a minha ativação muscular de glúteo médio, quadrado lombar, psoas, trabalhando um e outro. Então, sempre quando a gente tem um problema de complicação de dissociação dentro da dança do ventre, é muito mais fácil vocês pegarem e começarem a separar o movimento. Pega pedacinho por pedacinho. Ai, meu Deus, mas a minha aluna não conseguiu fazer isso aqui, né? Trabalha no chão, dá pra se trabalhar no chão. Vou sentar aqui pra vocês verem, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Aqui eu tô trabalhando oblíquo e quadrado lombar seco. Agora, quero trabalhar a inclinação, posso subir numa ponte, ó. Um glúteo tá ativado e o outro relaxou. Volta. 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 Aqui eu tô trabalhando a minha inclinação. E. Certo? Então, aqui é óbvio, voltei. Lá no início, a pessoa não tem consciência corporal nenhuma pra conseguir fazer isso. Bota no chão, faz ela começar a sentir musculatura separada. Certo? Indo um pouco mais à frente, então, deixa eu pegar outra pergunta que me fizeram. Sumiu a caixinha, mas vamos lá. Explica na live a diferença entre ativar e contrair abdômen. Ah, essa é uma das que eu mais gosto, né, gente? Gente, não é nem só contrair e ativar e contrair. Tem o relaxamento no meio. E o relaxamento vai ser o meio do caminho para vocês entenderem o que é contrair, o que é relaxar e o que é ativar. Vamos lá. Bom. Abdômen relaxado. Abaixa a barriguinha de cerveja. Abdômen contraído. Tá? Agora, saindo da barriga de cerveja, eu vou fazer meu abdômen ativado. Qual é a diferença entre eles? Acontece que é o seguinte, quando a gente fala em contração de alguma coisa, vamos analisar a palavra. Contrair é diminuir, certo? Contrair é aproximar a origem. Vamos pegar, aqui a gente tá falando em reto abdominal, tá? Que é essa musculatura que passa aqui, ó. Que normalmente quando a gente engravida, a gente fica com diástase, né? É o reto abdominal. Reto abdominal são duas faixas que passam aqui no meio. Quando a gente tem, então, uma contração de abdômen, eu tô aproximando a inserção, a origem, desculpa, que fica aqui em cima da inserção. Eu estou contraindo, eu estou
aproximando uma coisa da outra. Quando eu tô ativando, eu tô numa fase de pré-contração. Isso é a explicação de tônus muscular. A gente tá dando tônus muscular para essa nossa musculatura. Então, em vez de ficar lá, ó, jogado, eu vou ativar. É como se eu quisesse sugar minha barriga para dentro. Mas automaticamente, olha o que acontece com as minhas estruturas. Quando a gente ativa o nosso abdômen, a gente tá, ó, ativando e protegendo todos os nossos órgãos. Então, quem aí já viu trabalho de hipopressivo, é basicamente isso que a gente faz. A gente não faz contração, a gente faz ativação, a gente faz vácuo. Então, aqui a gente trabalha justamente isso, tá? Relaxado, ativado. Relaxado, contraído. Relaxado, ativado. Relaxado, contraído. Na dança do ventre, a gente trabalha os 3 momentos. A gente trabalha sim o relaxamento. Porque se a gente não tiver com o nosso abdômen relaxado para começar a fazer um camelo, eu não vou ter o meu camelo sendo realizado. Porque eu preciso ativar, ó, contraio, 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 relaxo, relaxo, relaxo. Então, eu preciso do relaxamento muscular para conseguir fazer um movimento, certo? Então, o abdômen relaxado nunca. Não, a gente tem sim abdômen relaxado. Por exemplo, eu gosto muito de mostrar para vocês que pra mim, eu não faço como encaixe de quadril por causa da minha hérnia de disco, mas a gente tem outras possibilidades de fazer, por exemplo, a contração abdominal, né? Então, para fazer a contração abdominal, eu tenho o quê? Eu preciso do meu abdômen relaxado. Ó, tá lá na frente, vocês estão vendo? É lindo quando tem foto. No momento da foto, desse movimento aqui, fica maravilhoso, né? A cara tá linda, mas a foto acabou com a foto. Então, é que nem no camelo quando a gente tá assim, né? Ô, coisa bonita. Então, é o seguinte, a gente precisa ter o relaxamento para agora eu fazer a contração, contração, contração do meu abdômen. E aqui, então, eu tenho a minha contração abdominal, como se eu estivesse fazendo encaixe. Aqui, então, a gente tem, sim, todos os momentos dentro da dança do ventre. A gente tem relaxamento muscular, ativação muscular e contração muscular, como eu falei pra vocês, certo? Essa daqui é uma das mais pedidas, tá? Já vieram algumas pra mim, desse daqui. Por mais que eu já tenha falado algumas vezes sobre o não encaixe de quadril, eu vou tentar dar uma breve explicação aqui pra vocês do porquê que não se pode dançar com quadril encaixado, tá? Deixa eu tirar aqui. Bom, Mary, isso é regra? Sim, é regra, gente. Não se deve dançar com quadril encaixado. Eu tava até conversando com a Denise ontem, ela veio consultar comigo e eu tava falando que não sou eu que tô falando isso. Muitas coisas já vem mudando de estudo científico dentro da área de balé, dentro da área do pilates, de que tirar a curvatura normal e anatômica da nossa lombar causa sim problema. Quando a gente acaba fazendo, antes de qualquer coisa, nossa coluna ela tem curvaturas normais e anatômicas. Cifose é normal e anatômico. Lordose é normal e anatômico, tá? O que não é bom é hiperlordose, hipercifose. Aí sim a gente tá falando de problemas. Agora, a nossa coluna, ela tem as curvaturas normais e anatômicas. Aqui a gente tem cifose e aqui a gente tem lordose. Essas curvaturas, elas existem por algum motivo, né? Existem para fazer o quê? Porque para deixar um espaçamento entre uma vértebra e outra. E o disco intervertebral, ele fica no meio. Esse disco intervertebral, ele precisa... Hoje tem a lombar reticulada. Pois é. Então, assim... E eu tenho hérnia de disco por conta de muitos anos dançando com a lombar, com encaixe de quadril, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem as curvaturas normais e anatômicas, a gente tem esse espaço preservado. Então, esse espaço preservado e o nosso disco, ele serve como um amortecedor dos nossos movimentos. Então, quando eu faço, por exemplo,
vamos ver, um shime, tá? Esse meu disco, ele precisa ter espaço para movimentar e acabar não comprimindo esse meu espaço. Quando eu faço, por exemplo, uma batida, um básico egípcio, tá? A gente precisa que essa minha coluna, ela suba e desça, suba e desça, suba e desça e tenha o espaço para isso acontecer. Quando a gente faz o encaixe de quadril, a gente tirou completamente esse espaço. E automaticamente, quando a gente faz o encaixe de quadril, a gente tira a curvatura normal e anatômica da nossa coluna. A gente acaba comprimindo o disco na parte anterior do meu tronco e empurrando o disco para a parte posterior do meu tronco. Isso aqui acontece, ó. Tô aqui, no momento em que eu encaixo o meu quadril, isso acontece. Nessa parte da frente, o meu disco, ele esmaga e empurra meu disco para trás. O que acontece quando eu empurro o meu disco para trás? Pode acontecer hérnia de disco, protusão discal, retificação e acabar pinçando o nervo. Porque a gente está tirando esse espaço. A gente está modificando a anatomia da nossa coluna. E o que acontece quando eu tiro o espaço natural e anatômico da minha coluna? Eu acabo compensando outras curvaturas. Então, se eu tiro o espaço normal, olha o que acontece com a minha cifose normal e anatômica do meu tronco. Ela aumenta. Por quê? Compensação. Existe, não tem como. Eu não tenho como fazer um encaixe de quadril. É por isso que essa postura básica ela é tão errada, tá? Eu não tenho como encaixar o quadril, abre peito, fecha a costela, não tem como. Tá? E aí a bonita fala, dança. Como? Então, o encaixe de quadril, ele existe sim. Ele acontece sim durante as movimentações de dança do ventre. Como, por exemplo, encaixe de quadril. Sem problema, eu tenho um movimento que é de encaixe de quadril, mas ele não pode ser a nossa postura básica, porque todos os outros movimentos, eles vêm do quê? Da minha pelve neutra. Eu não tenho como fazer, por exemplo, um camelo se eu não tiver a minha pelve neutra. Eu vou tirar completamente a mobilidade da minha coluna. Então, o que normalmente a gente faz na dança do ventre, quando a gente coloca e pressiona a ter o encaixe de quadril como uma postura de base, é que a gente tira a mobilidade e depois obriga o nosso corpo a ter mobilidade. Então vocês veem como é um problema. O nosso corpo ele deve olhar pra gente e pensar assim, querida, o que você quer que eu faça? Que eu não tô entendendo. Uma hora você pede pra tirar a curvatura normal e anatômica e o espaço que tem pra se trabalhar com uma mobilidade adequada. E depois você me pede pra ter mais mobilidade. Como? Não tem como, tá? Então, por isso que acaba acontecendo muitos problemas como retificação, que a Val falou aqui, eu também tenho por conta disso. Hérnia de disco, por exemplo, a minha hoje em dia já acabou, tá? Se foi embora, infelizmente a minha hérnia, o meu disco secou e a minha hérnia foi toda pra fora. Então, me pinça nervo mesmo. Hoje, antes de entrar aqui, eu tomei uma codeína pra vocês saberem, tá? Então, assim, infelizmente chega um momento que não tem nem como retroceder. Mas, se a gente tiver consciência, se a gente tiver um pouco de responsabilidade, e, gente, tá tudo bem. Eu, por muitos anos, ensinei errado e tá tudo bem. Eu só comecei a perceber isso isso ao longo da vida, de que não deveria se dançar com quadril encaixado como postura de base, quando eu fui pra faculdade. Quando eu fui pra faculdade, que meu quiropraxista, eu tava lá toda santa segunda-feira no consultório dele pra ele me instalar, porque eu tava morrendo de dor, e ele chegou e falou assim, não, peraí, vamos analisar aqui. E eu não tô mentindo, porque Leandro, Jana, Denise, tem um monte de gente que vai lá no Emerson, maravilhoso, beijo, salvador da minha vida, e de muitos aqui. Ele que analisou, ele que tem vastos anos aí de profissão, ele olhou pra mim e falou assim, cara, tá errado isso aí. Tu não tem como tirar
a mobilidade e depois querer mobilidade, entendeu? E é por isso que acaba dando tanto problema em lombar e quadril de bailarino. Bom, muito de acordo com tudo que eu falei aqui pra vocês durante essa live, respondendo todas as perguntas que vocês me fizeram. Tem muitas que vieram repetidas, tá? Por isso que eu acabei escolhendo umas que acabavam interligando na outra e respondendo tudo na live, porque senão não dava tempo.